paz de Cristo. Eu gosto de cantar, mas eu quero cantar um refrão de um louvor, depois eu me apresento mais um pouquinho. Ele diz assim: onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, e a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus no coração. Aleluias, aleluias. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite. Pastor Cláudio Almir, a gente se conheceu há alguns anos, reunimos na mesma igreja, uma família abençoada, um baixinho invocado. E Deus colocou essa união, e não é porque estamos em igreja diferente que a amizade foi embora, porque o mesmo Deus da alegria que habita no meu coração, habita no dele. O mesmo que habita aqui nessa igreja, habita lá em Colina, e em todos os lugares que tiver um cristão gritando pelo nome de Jesus. Que queres que te faça? Nessa tarde, como o pastor já disse aqui, a campanha tem 12 elos e nós estamos no terceiro, não é isso? E a pergunta continua: o que queres que eu te faça? O capítulo de Lucas 18, lá no 35, ele vai discorrer a história de Bartimeu, o cego de Jericó. Só que quando Jesus está entrando, umas versões falam entrando em Jericó, outras falam saindo. Nos 3 evangelhos, alguns falam que são 2 cegos, outros falam que só um. Eu não vou me ater a isso, eu vou me ater ao milagre. Essas partes, elas não me comovem, não me envolvem muito. Eu quero saber do que Jesus fez, se seja para 2, para 1 ou para mais, é o que ele fez. Fato é que Jesus estava indo com seus discípulos, e quando Jesus começa a andar, geralmente aglomera uma multidão, não é isso? Por isso que você está aqui nessa noite. Você não está aqui por conta de mim, que você nem me conhece talvez. Mas você está aqui porque você sabe que Ele está aqui neste lugar. Você sabe que Ele está passando aqui, e da maneira que Ele vai passando, Ele vai ouvindo o seu clamor. A gente vai chegar lá. E Jesus está andando com seus discípulos, entrando na cidade ou saindo, não sei. Fato é que ele estava lá, pertinho de Jericó, e ele começa a falar para os seus discípulos assim: olha, o filho, vamos falar uma palavra bem íntima, né? Olha, eu vou chegar a Jerusalém, eu vou ser entregue aos homens, eu vou ser açoitado, eu vou ser machucado, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Tudo isso vai acontecer comigo daqui a pouquinho. E nessa fala que ele está falando, ele vai andando e começa uma grande multidão. Eu quero só parar aqui para dizer para você uma coisa. Depois nós vamos ler o texto. Nessa ida de Jesus, e ele falando de si mesmo para os seus discípulos, fazendo um desabafo, contando os segredos, o que iria acontecer depois, como será que estava a alma de Jesus, homem? Se coloca um pouquinho na posição, se você estivesse indo para o matadouro, e contando para alguém: olha, eu estou indo para Laranjeiras, e eu vou chegar lá, eu vou ser presa, eu vou ser açoitada, e eles vão me matar. Como estaria a sua alma naquele momento? Você teria talvez um sorriso para dar? Você teria uma palavra de ânimo para dar para alguém? Foi nesse contexto que Jesus começa a sua caminhada, andando pelo caminho, e a multidão fazia aquele barulhão. O emocional de Jesus, com certeza, Jesus homem, não estava muito legal.
mas ele era o filho de Deus, ele era o filho de Deus, mas aqui ele estava como homem. Lá no Getsemane, a alma dele estava tão angustiada que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era eu e você, era a cruz, onde o cálice estava cheio de rosa, de Claudiomiro, de Igreja Vida, era o cálice que ele ia beber. E ele disse: se for possível, passa. A alma dele estava dolorida, ele também estava com a alma machucada. Quantas vezes nós estamos com a alma cheia de traumas e de problemas, e nós não conseguimos transmitir uma alegria para ninguém. Ficamos azedos, somos cristãos e ficamos azedos quando alguma coisa não está legal conosco. Só aqui eu já começo a ver Jesus falando comigo: Rosa, o seu problema não pode ser maior do que a sua fé. Rosa, o seu estado emocional não pode deixar a sua fé diminuir, porque é nesse contexto que Jesus estava. E ele ia passando. A maneira que reagimos na hora da nossa luta, grava isso, a maneira que reagimos na hora da nossa luta. Não sei como você está aqui nessa tarde, como está a sua maneira, mas a maneira com que você reage na hora da sua luta, da minha luta, mostra o tanto que eu estou arraigada em Cristo. Se a minha luta me distancia, se a minha luta me faz cuspir marimbondo, se a minha luta que é minha me distancia de você e da igreja, é porque eu não estava arraigado. Só aqui eu já começo a ver Jesus falando comigo. E para não ficar nessa palavrinha, eu vou te contar uma piadinha muito boa. E ela diz assim: tinha 3 homens orando. Todos 3 orando, todos 3 fervorosos ali. Mas um orava e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. O meu filho, Senhor, está nas drogas. O meu filho é um dependente, Senhor. E ele se descabelava e ele orava. E Deus vira para Jesus e fala assim: filho, o que está acontecendo? Olha, gente, é uma ilustração, tá? Posso? Filho, por que ele está te descabelando tanto lá, chorando, chega a estar babando? E Jesus fala assim: pai, ele é teu filho, e ele está com o filho nas drogas, no mundo lá, ele está sofrendo por causa desse filho. Aí Deus fala assim: ah, tá bom, manda a benção para ele. Traz o filho dele para os teus caminhos, então ele recebe a benção. Aí Deus olha e vê um outro orando: Senhor, o meu estou desempregado, eu não consigo emprego, eu estou com diploma, Senhor, e não consigo e tal. E Deus fala: e aquele meu filho? Todo lá também descabelado, chorando. E ele fala: pai, ele se formou, já tem 2, 3 anos, não consegue um emprego bom. Deus vai lá, abre uma porta boa para ele. Aí Deus olha para um cantinho e vê um lá: glória a Deus, aleluia, o Senhor é poderoso, Jeová é grande, o Deus dos exércitos está conosco. E ele começa a glorificar, e Deus fala: filho, aquele lá não tem problema nenhum, né? Aí Jesus fala: pai, ele tem todos, com o filho, com a esposa, desemprego, é pobre, é isso, é aquilo. E Deus fala: e ele me glorifica desse jeito, vai lá e dá todas as bênçãos para ele. O tamanho do seu grito nessa tarde vai determinar o anjo chegar aí com a sua vitória. Nós queremos tocar o coração de Deus calados. Se você morar com o seu marido 10 anos e ele nunca dizer no seu ouvido: eu te amo, como que você vai ter certeza disso? Você precisa de ouvir. Se o seu esposo, no dia do seu aniversário, chegar para você e dizer que te ama, que gosta de você, você vai ficar feliz. Mas se você acordar e você ver uma faixa lá na porta, um carro alegórico gritando: esse homem é apaixonado por você, como que você vai ficar, mulher ou marido? É assim que Jesus quer a gente, tendo coragem de expressar o nosso amor por Ele. Então nessa tarde, tem 3 homens aqui, 3 tipos de clamores. Um que te deixa rodando o tempo todo em volta de um problema e você não consegue ver a glória de Deus. O outro da outra forma. E um outro que deixa o problema lá fora e fala: eu vou glorificar, porque a minha glorificação pode fazer com que eu chegue lá fora e tudo foi embora. Aleluias. Deus trabalha em parceria. É eu e você com Ele. Aquilo que é para Deus fazer. Ele move o céu, Ele para a lua, Ele para a estrela, Ele parou o sol lá para Josué.
Mas aquilo que é para eu e você fazer, ele não move uma palha. Porque tem a minha parte. Tem a minha parte. Então nessa tarde a sua parte é ter fé. E saber que ele está aqui. E o clamor que sai da nossa alma é o que vai fazer ele chegar perto de você e dizer: vem cá, é hoje. Vem cá, é hoje. Aleluias. Vamos ao texto. Lucas 18. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era isso? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que ele falou assim igual eu? Ele estava longe. O primeiro grito dele já não foi pequeno: Jesus, filho de Davi. Dá para escutar lá fora, né? Tem misericórdia de mim. Mas ele prossegue. Ele não tinha microfone igual eu. E os que iam passando repreendiam-o para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Agora, além dele aumentar a potência da voz, ele surge com uma declaração messiânica. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tirou um grito da alma. É como se o Espírito revelasse àquele homem quem era que estava passando ali. Ele não via, mas ele ouvia. Muitas vezes nós temos visão, mas não vemos. Chegamos na casa de Deus, percebemos o barulho no louvor aqui. Esse irmão ministrando, ele estava aqui dizendo: eu estou sentindo a glória de Deus, porque o louvor mexe com a gente. O louvor mexe com a gente. Eu estou sentindo a glória de Deus. E às vezes nós não percebemos. Nós só percebemos a glória de Deus se Ele chegar e te der o dinheiro que você precisa. Ou se te der a cura que você precisa. A maior presença de Deus é aquela que satisfaz a sua alma. A maior presença de Deus é aquela que muitas vezes você vai embora e a sua bênção não chegou, mas o refrigério do Espírito entrou dentro de você. E você recebe uma força tão grande que você consegue caminhar mais uma milha. E na outra quinta você está aqui. Aleluia! E aí o cego continua e ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Alguma tradução diz que eu torne a ver. E ele disse assim: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Esse homem era um mendigo, totalmente excluído da sociedade. A gente vê mendigos aqui direto também na porta, não é isso? Cegos. O que eles têm? Eles colocam uma caixa para você depositar uma esmola, um biscoito, alguma coisa. Era essa a condição de Bartimeu. Bartimeu estava ali não sei quanto tempo. Bartimeu estava à margem do caminho. Ele não estava dentro do caminho, porque ele não tinha essa condição. Bartimeu era um dependente das pessoas, tanto para sua sobrevivência, quanto para se locomover. Ele tinha uma dependência emocional e uma física. E ele estava ali, mas ele escuta um alvoroço, porque quando Jesus está presente, existe glória a Deus na casa, né? Amém? Você tem certeza que ele está aí? Aleluias! Às vezes, o Covid tem colocado mais máscara nos nossos olhos do que na nossa própria boca, porque estamos vendo as coisas acontecendo e não estamos percebendo. Às vezes temos visão e somos cegos. Bartimeu, ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que alvoroço é esse? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vocês acham que perto de Jesus, naquele alvoroço, naquela caminhada, não tinha um monte de gente precisando de ajuda? Um monte de gente precisando de milagre? Vocês acham que quando Jesus estava andando, que aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, aquela multidão que acompanhava Jesus,
ela toda estava querendo milagre. Se eu tivesse lá, eu também estava lá atrás. Não queria saber. Eu estaria atrás também, e você também estaria. Fato é que você está aqui, porque Ele está aqui. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, e toda a multidão encostou em Jesus. Toda a multidão, é tanto que Jesus pergunta, quem é que me tocou? E os discípulos respondem, mas que pergunta boba, né? Que pergunta ridícula, né? Eles não estavam entendendo a pergunta de Jesus. Jesus precisava perguntar para ouvir a que ponto estava a visão dos discípulos naquele momento. Eles tinham uma visão terrena. Jesus me vê a mim e a você por dentro. Quando a multidão encosta, que ele pergunta assim, quem é que me tocou? E eles falam, mas Senhor, tem tanta gente aqui nessa tarde. Olha esse monte de gente, quem é que te tocou? Mas que pergunta boba. Todo mundo, nós estamos aqui sendo o seu guarda-costas, aqui que estão quase pegando o senhor pelo colo. Aí ele disse, não, vocês não estão entendendo o que eu estou perguntando. Vocês não estão entendendo a minha pergunta. Eu estou perguntando que alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de dentro para fora. Alguém me tocou da alma dela para a minha alma. Alguém conectou com a minha alma no toque. É isso que ele fala comigo e com você nessa tarde. O grito de Bartimeu conectou no Espírito de Cristo. E ele falou, epa, está cheio de gente gritando, mas esse grito é diferente. O seu grito nessa tarde pode ser diferente. Pode ser diferente daquele de quinta passada. Quinta passada você veio aqui e talvez você chegou em casa e você não viu diferença? Você pensa que não viu. Você sabe por que você está aqui? Porque foi pingado. Deus pingou ali na sua alma uma essência de fortaleza e você conseguiu caminhar até hoje. Deus colocou um combustível espiritual ali e você venceu e chegou aqui hoje de novo. Insistiu, a multidão começou a gritar e falar assim, cala a boca, moço, pelo amor de Deus, fica quieto aí. Você está atrapalhando, ele está conversando com o pessoal, cala a boca. E quando mandaram calar a boca, é aí que ele gritou mesmo. Quantas vozes tentam nos calar no dia a dia? Quantas vozes tentam nos calar no dia a dia? Você vai insistir em ser crente? Tem 20 anos que você é crente, a sua vitória não chegou. Você vai insistir na campanha? São 12. Você não viu nada, não viu diferença. Eu estou te dizendo que você já viu. Já foi pingado na sua alma uma energia espiritual, um gozo espiritual e você voltou. Glorifica pela fé, porque ainda falta 9. Ele não ouviu as vozes. Nada, você já orou tanto por esse marido e não aconteceu nada. Aquela poupança, aquela aposentadoria que não chega, aquela causa que não é resolvida, são as vozes que vêm até nós. Vozes do desânimo, eu não aguento mais renunciar isso, renunciar aquilo, não sei para quê. Eu já esperei Jesus há tantos anos, ele não voltou, isso é conto de fada. São as vozes que vêm no nosso dia a dia, tentando minar e destruir e sugar toda a nossa fé. O grito para Bartimeu calar era um grito maligno, ainda que foi usado por pessoas. Às vezes pessoas olham para nós e falam, o que é que esse povo está fazendo? Em plena quinta-feira, 3 horas da tarde, aliás, de 2h30 às 4h30 da tarde, esse povo é louco. São vozes que nós ouvimos, eu também escuto. Essa mulher é doida, 7 horas ela está orando na igreja, depois ela atende pessoa na igreja, depois ela vai embora, ela cozinha, de noite ela volta para o culto, e ela está dando glória a Deus. São vozes que chegam para nós até mesmo dos nossos familiares, tentando nos desanimar, tentando dizer, ele não vai ouvir você. Existem pessoas mais carentes do que você, ele não vai te ouvir. Como que ele vai preocupar com você? Com tantas coisas importantes que Deus tem, é assim que o mundo fala? Você acha que Deus se envolve nos seus negócios materiais com coisas espirituais? Não, as suas coisas profissionais é para lá. São vozes que nós ouvimos para nos confundir e para tirar a nossa vitória. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que ainda que os gritos e o alvoroço daquele povo estava ali no ouvido de Jesus, eu quero te dizer que Ele conhece a sua voz em particular. Ele sabe o tom da sua voz em particular. Debaixo dessa máscara, Ele sabe a tonalidade do seu clamor. Às vezes você nem está conseguindo murmurar,
mas lá na sua alma, Ele está identificando a sua voz no meio desse monte de gente que está aqui. Aleluias. Mas, irmã Rosa, Ele curou naquele momento só um cego. Aqui nós estamos no monte. O pastor Claudiomiro disse aqui no começo que as bênçãos de Deus são infinitas. Não existe diferença para Ele se curar um nessa noite ou se curar 1 milhão. Ele continua com o poder nas mãos. Ele continua soberano. Ele não esgota o seu poder. Ele não esgota as suas bênçãos. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais Ele dá, mais vai minando e brotando. É esse o Deus que você está te perguntando nessa tarde. Minha filha, você entrou aqui muito mal. Você deixou um problemão lá na sua casa. O que queres que eu te faça? Você quer que eu visite o seu marido? Você quer que eu visite o seu filho? Você quer que eu visite a sua alma que está desanimada, não tem mais vontade de congregar? Eu estou indo para a igreja empurrada. Nessa noite eu quero te dizer que muitas vezes nós vemos para a igreja e a visão que nós retomamos ela para casa não é a física, mas é a espiritual. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos com uma viseira? Eu disse esses dias para algumas pessoas que o Covid começou a revelar um monte de coisas. A figueira está balançando e muitas pessoas que achavam que estavam seguras, não estavam, caíram, saíram da igreja, largaram a esposa, largaram o marido, e muitos que estavam lá fora, sentiram temor, ele está voltando e voltaram para a igreja. Como é que se diz? Tem um vento no mundo, conversando com a igreja. Os sinais não é para o mundo, o sinal é para a igreja. O sinal não é para quem não tem Cristo, quem não ouve a palavra, o sinal é para mim e para você. É Ele que vai identificar com o tanto que eu tenho de palavra dentro de mim. Eu vou começar a olhar e falar, meu Deus, eu estou indo para a igreja só por causa das minhas coisas materiais? Então quer dizer que se a bênção material não chegar, eu não quero mais ficar na igreja. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Quando Ele devolveu a visão para Bartimeu, a primeira visão que Bartimeu viu, no meu entendimento aqui, floreando a história, porque eu creio que Jesus estava de frente para ele, não é isso? Penso eu. A primeira visão que ele viu foi da luz do mundo. Ele viu Jesus. A primeira visão que ele tem é da luz do mundo, que era Jesus, que estava devolvendo a sua visão para ele. E alguns comentaristas dizem que ele deixa a capa, deixa a esmola, deixa tudo para trás e sai glorificando. Nessa tarde eu pergunto para você, qual é a capa que você está carregando? Qual é a capa? Mas irmã, não sou mendiga, mas às vezes carregando uma capa dentro de nós. Traumas, angústias, decepções, que impede a gente ver o Rei da Glória. Muitas vezes nós carregamos carga dentro de nós e ainda achamos que estamos muito crentes e chegamos na igreja e não conseguimos ver a glória de Deus, porque temos os olhos bonitos e maquiados, mas não temos a visão espiritual. A maior visão que Deus devolveu para Bartimeu foi a espiritual, porque quando ele viu a luz do mundo, ele esqueceu toda aquela podridão dele. Ele disse, eu não quero nem voltar para pegar. Agora eu posso adquirir coisas novas. A irmã disse aqui na hora do ofertório, olha, eu presto atenção, viu? Ela disse assim, que Deus não deixa o diabo tocar no que é seu, quando somos fiéis, não é isso? Nas nossas ofertas e dízimo. E eu digo que se ele deixar tocar, é porque estava velho e ele queria te dar novo. Se ele deixar tocar, é porque estava velho e ele queria te dar um novo. Deixa a capa nessa tarde, esquece o seu marido nesse momento, esquece o seu filho nesse momento e diga para Deus, Senhor, abra os meus olhos espirituais, porque se o Senhor abrir os meus olhos espirituais, eu vou saber como clamar, porque quando Bartimeu clama, filho de Davi, ele tem um grito messiânico, não era um grito qualquer, era um grito de revelação. Nessa noite, nessa tarde,
o Senhor fala para você assim: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando, mas a ele também pergunta assim: qual é o tamanho do seu grito? Qual é a sua parcela comigo? Qual é o tamanho do seu clamor nessa tarde? Tem a parábola do juiz iníquo e uma viúva. Aleluia! Dere canchou manai. Aleluia! Dere hanabarabahai. Oh glória! Deus está aqui neste lugar. Aleluia! Ele está passando aí, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Mas ele também pergunta: como está o grito da sua alma? Ele é verdadeiro? E ele também sabe: eu vi na campanha 12 vezes e eu não recebi nada. E o Senhor fala: faz a outra, porque eu estou tratando sua visão espiritual. Porque se eu abrir a porta no primeiro dia da campanha, você não volta mais. Ele não está interessado em te dar as bênçãos materiais. Ele quer dar muito mais. Ele quer dar salvação. Ele quer te dar um nome escrito no livro da vida. O Senhor não está preocupado com essa carne. Ele está preocupado com o que carrega esta carne. É tempo de abrirmos os olhos e saber que nós temos sido crentes muito terrenos. Nós temos sido crentes muito arraigados aqui na terra. E Deus está balançando. Às vezes a nossa dificuldade é Deus dizendo para nós: ó, eu estou te dando um beliscão aí, estou te dando a dificuldade para você saber que a sua casa não é aqui não, garota. A sua casa é lá em cima. Se eu te der tudo que você quiser aqui, você não vai lembrar do céu. Você não vai ter saudade de ir para o céu. Então Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Aleluias. A viúva tinha uma causa pendente. E o versículo de Lucas 18 também antes diz que essa viúva estava em desespero. E tinha um juiz iníquo naquela cidade. E esse juiz estava com a causa dela. E a Bíblia diz que essa viúva importunava o juiz, batia na porta dele: ei, me ajuda, ei, a minha causa está na sua mão, eu não tenho ninguém que pode resolver isso para mim, é só o Senhor. E esse homem ia dormir, a mulher batia lá, esse homem ia almoçar, essa mulher batia lá. E a Bíblia diz assim, que ele fala assim: gente, eu vou dar logo resolver o problema dessa mulher para ela me deixar em paz. Aí Jesus fala bem assim: se ele, que era iníquo, que não me temia, para não ser incomodado, abençoou aquela mulher, ele diz: imagina eu. A nossa persistência mostra para Deus o tamanho da nossa necessidade. A nossa persistência mostra para Deus o tamanho da nossa necessidade. Você só persiste quando você realmente quer. E eu sei que ainda faltam 9 dias. E se hoje, nessa tarde, você não sair daqui com a sua vitória, eu sei que você vai sair daqui com combustível para você andar mais uma milha durante essa semana. Aleluias. Eu quero só voltar um pouquinho na mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando escutou a voz do cego, ele ouviu a voz do cego e disse: traz ele aqui. O cego não tinha condições de ir lá sozinho. O cego ouvia, mas ele não sabia em qual direção que estava Jesus. Às vezes nós ouvimos Jesus em tantos lugares que nós não sabemos aonde está ele. Agora é live de tal lugar, é live de tal lugar, é live de tal lugar, é live de tal lugar. E quando você ouve a live da sua igreja, você fala: nossa, que babado, já está babado. Eu não quero mais. Mas lá na igreja tal, a live poderá. E você não quer mais. Ouvimos tantas vozes. Somos guiados pela mídia. Nossos olhos ficam cegos. Tudo que fala de Deus, a gente acha que Deus está lá. O Senhor está mandando a gente discernir a voz dEle. Se canta lamanai. Tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Só Jesus leva a Deus. E ele está aqui. E o cego chega e Jesus faz a pergunta para o cego:
Jesus não chegou enfiando a mão no olho dele e curando ele, não. Vai que ele fala assim, eu quero dinheiro. Né? Vai que Jesus pergunta, ele fala, não quero ver não, eu quero dinheiro, me dá dinheiro aqui. Jesus pergunta, o que é que você quer? Às vezes nós dobramos o joelho e nós chegamos para Jesus com, como é que se diz? Um questionário de coisas. Além de perguntar, com milhões de pedidos, e você não sabe o que é prioridade. E Jesus fala, mas o que você quer, meu amigo? Você acha que você está em condição de te dar todas essas folhas escritas? Se eu fizer isso tudo por você, amanhã você vai embora. Eu vou acabar fazendo você até perder a salvação. Você dá tudo para o seu filho? Você dá tudo para o seu filho? Você sabe que se você der, você vai mimar demais. E o dia que ele não conseguir o que ele quer, ele vai ser um filho estourado. Vai estourar com você, pai, com a mãe, com a professora, com todo mundo. Nós precisamos de limite. O Senhor nos limita dessa forma. Hoje ele te dá uma coisa. Amanhã ele vai te dando outra. E cada vez que é um passo a passo, sabe o que ele está fazendo? Ele está nos estruturando. Porque todas as vezes que eu tenho uma necessidade, eu oro mais. Não é assim? Né? A tribulação produz o quê? E perseverar o quê? Ficar deitado na cama? Não. Perseverar é você saber aonde está a resposta do seu problema e ir lá. Então, quando vem a tribulação, pelo menos na minha vida, se eu orava 2 vezes por dia, agora oro 3 e 4. E na medida que a tribulação está caminhando ali comigo, eu vou me aperfeiçoando, porque cada vez que eu vou orando, eu vou chegando mais pertinho de Deus. Cada vez que eu vou orando, Ele vai me dizendo mais coisas gostosas. Ele não me deu a minha bênção ainda, mas eu vou orando, eu vou perseverando. E quando chega um determinado momento do caminho da nossa vida espiritual, você começa a caminhar e você já diz assim, ó, tá tão bom andar com Ele, que se Ele não me der, não faz mais falta. Aleluia! Pedro perguntou assim a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Tudo, casa, não no sentido literal, mas nós deixamos a nossa profissão de pescador para te servir. O que é que nós vamos herdar? Aí Jesus falou o que para ele? Quem lembra? 100 vezes e ainda a vida eterna. Mas quando ele está subindo na porta chamada Formosa, que um coxo pede dinheiro a ele, ele tinha dinheiro? Não, ele andou tanto com Jesus, que ele entendeu que as coisas materiais não era melhor do que o fruto do Espírito que brotou dentro dele, que fez dele uma nova criatura. E ele chega agora sem dinheiro e fala, eu não tenho nada fisicamente, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Fica de pé nessa tarde. Eu não sei o que você veio pedir aqui nessa tarde. Eu não sei qual é o grito que você está dando aí atrás dessa máscara para Jesus nessa tarde. Mas eu sei que Ele está passando aqui. Eu gostaria que vocês cantassem aqui, meu irmão. Queria que você cantasse aqui. Quem mandou largar a rede? Eu não sei o que você veio pedir aqui nessa tarde. E eu não tenho poder de nada, nem ninguém aqui. Mas aquele que é o dono do milagre, ele está andando aí. Fecha os seus olhos. Vê se você percebe ele passando aí. Vê se você consegue sentir, através do louvor, ele passando aí perto de você. E ele vai dizer assim, olha, não lava a rede não. Não vai embora não. Porque ainda não terminou a minha graça aqui nessa tarde. Não vai embora não. Porque a minha vitória está chegando aí pertinho de você. Presta atenção nesse louvor. Nada pesquei. Aleluia! Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe o tanto que você aguenta. Mesmo que seja difícil, Ele não vai te dar nada que você não consegue suportar. Ele está vendo. Colheu
Colheu todas suas lágrimas. Tem lágrima aí no odre? E mandou a ti Tem água aí no falar. odre? A Bíblia diz que ele recolhe a nossa Pega o que lágrima. ele te entregou Coloca numa e taça, volte está lá em para o Apocalipse. mar, que E é mistura o teu com incenso lugar. e Quem derrama mandou para derramar largar sua a bênção aqui nessa rede? tarde. Aleluia! Mandou você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Aonde foi a tua vergonha? Seu marido que foi embora de casa? Aonde foi sua vergonha? Aquela causa que você não conseguiu resolver? Aquele dinheiro que você perdeu? Onde foi a sua vergonha? É a enfermidade que bateu em você? Onde está a sua vergonha? O Senhor está dizendo que no lugar da sua vergonha Deus vai te honrar. Mas depende também do seu clamor. Seu clamor precisa atingir o coração de Deus nessa tarde. Aleluia! Deus Oh, conhece essa estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem Mandou largar a rede, Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou. Elemento de água, ela vai A sua chorar. hora chegou. Grande Deus, aleluia. E pega a sua rede e volte para o mar. Oh, aleluia. Vou te esperar no mar. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Jesus chegou para Pedro. Pedro já estava lavando as redes, desistindo. Jesus chega. E ele então, Jesus dialoga com ele, fala: Pedro, tu me amas, Pedro. Nessa tarde o Senhor está dizendo para você: não sacode a poeira ainda não, espera, não chuta o pau da barraca ainda não. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. O inimigo está apostando na sua cegueira, mas nessa tarde o Senhor está dizendo: eu estou limpando os olhos aqui nessa tarde. O Senhor quer dar cura aqui nessa tarde, mas o Senhor falou aqui que vai dar uma cura primeiro espiritual para uma pessoa. Vai curá-la de dentro para fora. Vai tirá-la da vergonha e trazer ela para um lugar de glória. Gostaria de orar com você. Coloca a sua mão no seu coração e grita do jeito que a sua alma quiser gritar. Mas antes de eu orar, eu quero que você grita comigo, porque eu também quero gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. No 3. 1, 2, 3. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluias, Pai amado. Pai querido, nessa tarde, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tu conheces os teus filhos, tu nos conhece. Senhor, tu sabe a nossa estrutura, tu sabe o tamanho do clamor da nossa alma aqui nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que entrou por essas portas e cada um que está nessa campanha. Deus, a nossa perseverança, ela é, Senhor, capaz de mudar a nossa história. O Senhor olha para nós essa tarde e está dizendo: vamos ver quanto que realmente ele ou ela necessita. A nossa perseverança
ela vai incomodar o nosso Deus, como ele disse da palavra do juiz iníquo. Nessa tarde, eu glorifico o teu nome, pelos milagres que o Senhor operou aqui nessa tarde, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus.